A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da EBD. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário da lição de número 11, que vai ser ministrada no dia 16 de março e especificamente da classe de juvenis. O tema da nossa lição são as dominações e o exílio. O que aconteceu com as tribos do norte, o que aconteceu com as tribos do sul, como é que eles chegaram ao cativeiro, como eles viviam diante desse cenário. Eu quero incentivar você a já começar convidando os seus alunos para orarem, a fazerem a leitura bíblica e já ir direto ao tópico principal dessa nossa lição. A gente vai entender que os objetivos da lição é relatar a destruição de Samaria, que é a capital das tribos do norte, de Israel, abordar o contexto da queda de Jerusalém, que era a capital de Judá, do Reino Sul, e refletir sobre a ida e a vida do povo de Deus durante esse período de cativeiro. O ponto 1 da nossa lição, ele já vai abordar a queda de Israel. Como é que foi a queda de Israel? A gente vai ver que os desvios morais e espirituais, especificamente na cidade de Samaria, refletia em toda a nação, em todas as 10 tribos. Eles se desviaram tanto dos caminhos do Senhor, inclusive oferecendo os próprios filhos como sacrifício a ídolos. E isso certamente levantou uma ira muito grande de Deus, que utilizou a Assíria para provocar essa consequência dos pecados. A Assíria sitiou a cidade de Samaria durante um período aí de 3 anos. E eles estavam sem comida, não tinha como sair da cidade, não tinha como entrar, não tinha nada. Então, isso foi uma degradação muito grande e acabou com o extermínio dessa nação. Nós vemos principalmente uma característica muito grande, é esse declínio moral e espiritual, E aí é interessante você destacar os profetas que existiam, porque mesmo dentro desse declínio, Deus ainda levantou homens para falar o que queria acontecer com Israel. Nós vemos homens como Elias, Eliseu, Oséias, Amós, profetas que inclusive temos os registros dele nesses livros históricos da Bíblia, e que seria interessante os seus alunos terem esse conhecimento. Quem foram esses profetas? Em qual momento, no período ali do Antigo Testamento, eles estavam vivendo e o que eles tanto falavam, o que eles profetizavam diante daquele cenário, daquele contexto político na época. Outro ponto que a gente vai abordar também é a queda de Judá. Judá, que a capital era Jerusalém, também caiu, depois de algum tempo. Primeiro foi Israel. Como Judá sempre permanecia, Judá teve períodos de reis que eram tementes a Deus e reis que não eram tementes a Deus. Então isso prolongou um pouco ali nessa existência de Judá. Mas ela se afastou também dos caminhos do Senhor, fez aliança com o povo do Egito, e isso consequentemente traz problemas para ela nesse contexto político. A Babilônia estava em ascensão e sobrepujou, ascendeu a esse caminho, tomando também a cidade de Jerusalém. Na época houve 3 investidas da Babilônia sobre a cidade de Jerusalém, isso tudo durante um período de 14 anos. E aí a gente vai ver aí também profetas que estavam ali profetizando nesse período. Nós temos aí alguns para se destacar, como Daniel e os amigos, os personagens bíblicos nesse contexto: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Temos também o profeta Ezequiel, que também trouxe várias revelações durante esse período em que Judá estava no cativeiro da Babilônia. O que aconteceu no cativeiro babilônico? Eles perduraram, duraram um período de 70 anos. E durante esses 70 anos, havia uma profecia de que a terra estaria em descanso, ou seja, a nação de Israel, a terra de Israel estaria em descanso. Foi justamente o período em que a nação de Israel estava no cativeiro.
certo? Nós vemos aí alguns tópicos falando sobre Jeremias e os falsos profetas e a tristeza do povo da Babilônia, né? Você imagina, você tinha uma nação rica, uma nação dada por Deus, você tinha costumes espirituais únicos e exclusivos também dados por Deus. De repente você se rebela, né? E a sua nação acaba, se extingue. Você vai para uma outra nação onde os dominadores querem tirar a sua cultura, tirar a sua saudade pela sua nação, né? Tudo aquilo que você tinha em relação moral e espiritual e impor ali uma nova cultura. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel durante o período da Babilônia, desse cativeiro, né? Mas aí Deus ainda assim fez promessas. Ele levantou profetas e disse o que queria acontecer com essa nação. Dados esses fatos, é importante a gente salientar para os alunos que Deus ele não apenas revela o que vai acontecer, né, diante da desobediência do seu pecado, mas ele também dá oportunidades, né? E isso é algo importante de você destacar nessa temática da lição, é que apesar do erro, apesar de toda a consequência dolorosa do seu pecado, Deus ele ainda pode perdoar, né? À medida que a pessoa se entristece com o pecado, que ela se arrepende do que fez, Deus perdoa, Deus restaura, Deus dá uma nova oportunidade, né? E eu acho que esse é o ponto-chave da lição que a gente pode ter sobre todo esse contexto histórico do Antigo Testamento que nós estamos vendo, né? Eu trouxe aqui uma anotação simples que diz assim: no pior dos juízos de Deus, ele permanece verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Vale também destacar, né, que nós temos essa certeza de que, apesar das consequências dolorosas dos nossos erros, o Senhor ele nos ensina, ele nos perdoa e nos restaura. Então essa é uma lição muito importante dentro desse contexto histórico que a gente está vivendo do Antigo Testamento, e vale a pena você conversar com seus alunos que os exemplos que a gente tem da história servem para que a gente possa aprender e não cometer os mesmos erros que a nação de Israel cometeu. Um dado interessante que eu gostaria de ressaltar para vocês é que durante esse período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, eles desenvolveram um sistema de estudo e de oração nas sinagogas. Isso para que eles pudessem compreender de fato o que as profecias estavam revelando sobre o que eles estavam vivendo e sobre o futuro. E depois desse período de cativeiro, que foi um período de 70 anos, a nação nunca mais adorou falsos deuses até os dias de hoje. Então isso é muito importante. Eles aprenderam durante todo esse período do cativeiro que eles viveram e nunca mais adoraram falsos deuses. É uma lição que ficou registrada na história e hoje nós estamos aprendendo e ensinando para essa nova geração. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha uma excelente aula, que seus alunos sejam abençoados através da palavra de Deus. Até a próxima!